Boa noite a você que nos acompanha todas as quartas-feiras. Deus abençoe vocês, Deus vos guarde e vos proteja. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta de 1 Epístola Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, e diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do Teu servo. Abre o nosso entendimento para entender a Tua palavra. E assim, Pai querido, ela possa agir na vida de cada pessoa que está ouvindo e aqueles que ainda hão de ouvi-la. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. E podemos contemplar a nossa herança antecipadamente. Podemos contemplar nossa herança antecipadamente. Falando aqui da herança eterna, da herança que Jesus Cristo nos deu. Então, o apóstolo Pedro ele diz que nós recebemos uma herança de Deus, né? Recebemos esta herança e essa herança ela está reservada, está guardada para todos os seus filhos, os filhos de Deus, os filhos que nasceram da geração espiritual. A nossa herança terrena nós recebemos após a morte de alguém, não é isso? Só quando os pais morrem, então você tem uma herança. E essa herança é terrena. Nós temos uma herança garantida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Cristo ressuscitou, a herança está garantida. Mas não é uma herança que fica aqui na terra. É uma herança por toda a eternidade que está nos céus, guardada por Cristo. Então, lembrando-nos da nossa vocação, o apóstolo Pedro diz que nós temos uma herança, e ele fala da nossa vocação, e diz que fomos chamados de raça eleita, né? Raça eleita, diz o apóstolo Pedro. Por raça eleita, o apóstolo Pedro, ele traz esse conceito para mostrar os privilégios dos crentes do Novo Testamento, que isso aqui é um conceito do Antigo Testamento. Então ele vai buscar esse conceito do Antigo Testamento e mostra aos crentes de hoje, Novo Testamento, que isso aqui é um privilégio nosso, dado por Deus. Então os crentes são escolhidos por Deus para receber essa herança, que é o resultado da salvação em Cristo Jesus. Então o crente é parte desse povo, ou forma o povo de Deus. E o povo que Deus escolheu para receber essa herança são aqueles que creram nele, que através do Evangelho, ao ouvirem o Evangelho de Cristo, então receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Então o apóstolo Pedro disse que nós somos essa raça eleita. Israel era a raça eleita, não é? Deus havia escolhido. Nós somos essa raça hoje eleita. E Pedro diz também que nós somos sacerdócio real. Isso é também tirado lá de Êxodo 19, 6, é uma citação de Êxodo capítulo 19, versículo 6. Temporariamente, Israel perdeu, né, esse privilégio por causa da sua apostasia e por causa também dos seus líderes terem matado Jesus Cristo. Israel perdeu temporariamente esse conceito de sacerdócio real. A igreja, nesse momento, ela é um sacerdócio real que se mantém unida com Cristo Jesus. Então, a igreja de Cristo, ela é esse sacerdócio real que mantém-se unida com Cristo, nosso sumo sacerdote, que tem seu sacerdócio, né? Então, nos diz aqui a palavra do Senhor. Nós somos sacerdotes, e o sacerdócio real
fazemos parte dele, que é o sacerdócio de Cristo, diz o apóstolo Pedro. Isso aqui faz parte da herança nossa, que o apóstolo Pedro está dizendo. E ele diz que isso aqui foi segundo a misericórdia, né, de Deus, segundo a misericórdia de Deus que ele nos regenerou. Essa regeneração é a salvação, tá? E então, é por causa disso, da salvação que nós ganhamos, esse presente, esse dom de Deus, é que nós somos sacerdócio real. E também o apóstolo Pedro diz que nós somos uma nação santa. Israel era a nação santa porque havia sido separada por Deus para ele, para fazer o serviço dele, para testemunhar Deus às outras nações, para falar desse Deus vivo às nações pagãs, às nações ímpias que precisavam de Jesus, que precisavam do Messias, e o Messias é Cristo. Então, uma nação santa. Então, a igreja hoje também, ela é essa nação santa. Ela é essa nação santa, porque Deus deixou de trabalhar com Israel temporariamente, e agora ele trabalha com a igreja. E essa igreja, Deus separou para ele. É o povo separado por Deus, para que este povo separado possa apresentar ao mundo a vida de Deus nele. O povo, a igreja, ela transpirar a vida do Senhor, ela mostrar ao mundo que realmente Deus está agindo através dela e que através da igreja Cristo continua falando ao mundo de todo o plano salvífico de Deus. Essa igreja santa, ela apresenta-se diante desse mundo em santidade, para que haja uma diferença no seu viver, uma diferença entre as nações pagãs, entre as nações ímpias, entre o povo ímpio que tem desejo maligno, desejo de ímpio, porque esse desejo vem do coração do iníquo, que é Satanás. E ele aplica, ele sopra na mente humana, e aqueles que pertencem a ele, aqueles que não nasceram de novo, que não faz parte dessa nação santa, então vivem segundo o curso desse mundo. E Pedro também diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Eu me lembro que uma vez eu ia na estrada, estava escrito assim uma placa, propriedade exclusiva. Não entra. Tá? Então, era uma propriedade exclusiva de um cidadão? Não, você não podia entrar ali. Propriedade particular. Então, o Pedro disse que nós somos uma propriedade de Deus. Então, e ele diz mais, ele vai indo e dizendo que o seguinte, ele nos chamou para proclamar as virtudes de Deus, né? As virtudes, a excelência de Deus. Quem é Deus? E por essa razão, nós estamos em desacordo, né, com o maligno. Nós não estamos de acordo, nós estamos em desacordo com o sistema hoje regido por Satanás, criado por Satanás para este mundo. Então, essa igreja, que é propriedade exclusiva de Deus, ela está contrária à vontade de Satanás. Ela é contrária à vontade de Satanás, contrária à vontade desse mundo, contrária à vontade desse sistema que o inimigo, ele tem. Há um sistema corrupto e perverso, porque quem criou esse sistema, ele é perverso, é mentiroso, é pai da mentira, ele criou a mentira. A Bíblia nos diz isso. Então, o sistema é criado por alguém, ele não nasce de si mesmo. E esse sistema que o mundo tem hoje, foi criado por Satanás, regido por ele. Então, por causa de nós nos opormos a esse sistema,
não nos unirmos a esse sistema corrupto que Satanás apresenta, desse mundo terrível, perigoso, que é contrário aos princípios de Deus, nós somos odiados pelo mundo afora, o mundo todo. Ele odeia aqueles que são Cristo Jesus, porque eles odeiam também a Cristo, né? E o motivo para vivermos intimidados pelas ameaças, né, e perseguições. Então, esse também é motivo deles nos perseguirem. Somos ameaçados, intimidados, para deixarmos de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele nos mostra isso, muito importante, para que nós possamos estar bem alertas contra tudo isso. Porque o Satanás, ele tenta de todas as maneiras atrapalhar, impedir que nós proclamemos o Evangelho de Jesus Cristo com uma vida parecida com a de Cristo. É Cristo falando em nós, por nós, né? É Cristo falando em nós. É Ele mostrando ao mundo quem Ele é. E com uma vida transformada, uma vida regenerada, que mostra o poder de Cristo. Nisto, Pedro diz que nós devemos nos lembrar que já recebemos a nossa herança. Então, essa herança, ele diz que nós já recebemos, porque somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus. E como filho dele, ou filhos dele, nós fazemos parte dessa herança. Ela está reservada no céu, diz o versículo 4, e ele diz, olha só aqui o que o apóstolo Pedro diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Ele diz para nós, está reservada por Deus, né? Então, isso ele está falando, o apóstolo Pedro aqui, quando ele fala aqui da herança reservada no céu, significa que é algo passado. Então, essa herança já nos pertence. Nos diz que ela já foi comprada. Essa herança foi comprada com trabalho ou com dinheiro. E sabe quem comprou essa herança para nós? Foi Cristo, que pagou um preço muito alto. E qual foi o preço que ele pagou? Derramando o seu próprio sangue. Foi o sangue de Cristo que nos comprou. E nós recebemos para sermos membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Como filhos nós recebemos, já recebemos, porque lá no passado, lá atrás, Cristo ele fez isso por nós. Cristo pagou esse preço. Ele comprou. Não foi nós que compramos, nós não ganhamos essa herança por méritos nossos. Não, foi Cristo quem pagou. E se Ele pagou, comprou, então porque isso significa que nós não tínhamos condição nenhuma de obtermos, através de nossos esforços, uma herança tão importante dessa. Recebemos a nossa herança pelo novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3. Então essa herança ela veio a partir do novo nascimento. A palavra de Deus ela é indispensável ao novo nascimento. Então, Cristo ele disse em João capítulo 3, versículo 3, que se não nascer de novo, o homem não pode fazer parte do reino de Deus, da família de Cristo. É necessário que o homem nasça de novo. Então, e a palavra de Deus, ela é indispensável ao novo nascimento, porque a palavra de Deus é Deus falando, é através dela que nós conhecemos como nascer de novo. Quais os privilégios que o crente tem? Então, a herança ela é um privilégio como resultado da salvação em Cristo Jesus, deste novo nascimento. E a Bíblia nos diz que é pela fé. Então, a fé é depositada em Cristo para a salvação. Então, a salvação não é adquirida por obras, ela é um dom da graça divina. A salvação, ela é um dom, é dom de Deus. É dom da graça de Deus. A graça é algo imerecido. Graça não é algo imposto, não é obrigado. Deus, Ele dá esse presente
a todo aquele que olha para o Filho dele pela fé e se lança a ele confiando que somente nele e por ele é que se pode alcançar o novo nascimento. E o resultado desse novo nascimento, você tem essa herança que faz parte da família do Senhor. A família de Deus, você passa a ser filho de Deus. É o que Cristo está dizendo. Então, nossa herança, ela é viva porque está firmada na ressurreição de Cristo, ok? Essa herança incorruptível. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e nós vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela fique gravada nos corações daqueles que estão ouvindo, que ainda ouvirão. Em nome de Jesus. Amém.